Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júlio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos falar aqui sobre classes e orientação a objeto do Python. Vou mostrar como criar uma classe, o que é uma classe, como definir ela, definir os métodos e como utilizar essa classe ali no Python. Então vamos começar aqui. Bom, a orientação a objeto em si é um paradigma da programação que ela tenta representar os objetos do mundo real dentro da programação, dentro do seu código. E como que você vai fazer isso? Usando, por exemplo, propriedades e métodos. Ou seja, você vai definir uma classe, essa classe vai representar algum objeto do mundo real, por exemplo, uma classe automóvel. E daí essa classe automóvel vai ter lá propriedades e métodos. As propriedades vão ser, por exemplo, as características dessa classe, como, por exemplo, a classe automóvel pode ter o atributo ali nome, modelo, ano, por exemplo. E os métodos vão ser as funções ali que aquela classe vai executar. Por exemplo, a classe automóvel pode ter um método acelerar, frear, etc. Basicamente assim que funciona essa orientação objeto, nível básico assim. Então, no Python você pode usar a orientação objeto para criando classes ali, e interagindo com essas classes e a partir dessas classes você vai criar objetos concretos que são a instância da classe. E daí você pode definir os atributos e chamar os métodos dessa classe a partir dessa instância, por exemplo. Ou também você pode utilizar métodos estáticos. Eu vou mostrar aqui também como é que funciona. Que daí são métodos que vão ser associados à classe em si, não à instância daquela classe. Eu vou demonstrar até como é que funciona isso. Bom, daí no Python ali, para definir uma classe, usa a palavra reservada chamada class. Daí você coloca class, espaço e o nome da classe que você vai definir. Por padrão ali, é bom utilizar a primeira letra maiúscula no nome da classe, até para diferenciar de uma variável qualquer assim. Então você coloca a primeira letra maiúscula, né, que é o Pascal Case. Daí você coloca abre e fecha parênteses. Aqui dentro desse parênteses você pode colocar alguma outra classe se você estiver fazendo herança. A herança é basicamente você vai pegar uma classe e vai falar que ela herda alguma outra classe, por exemplo. Daí o que vai acontecer? Essa classe que você está herdando, ela vai receber os mesmos atributos e métodos da classe pai que ela herdou. É assim que funciona basicamente a herança. Então aqui dentro desse parênteses você pode colocar essa outra classe, que vai ser a classe pai. Por padrão aqui as classes do Python elas já estendem essa classe object do Python, que é para ela já trazer várias funcionalidades por padrão ali. Aí aqui, como é que é a sintaxe aqui, né? Dentro da classe aqui você pode definir alguns atributos, né, as propriedades. Você pode definir qual é o tipo, por exemplo, esta é uma string. Aqui eu coloquei um atributo chamado nome. Ou seja, essa classe pessoa ela vai ter um atributo chamado nome. Aí aqui embaixo vai ter, eu coloquei os métodos. Sempre que vai ter um construtor, você pode não definir ele, mas ele vai estar implícito já, então daí naquela classe que ele vai, se você não definir um construtor, né, ele vai pegar o que é herdado do object. Então geralmente a gente acaba definindo um construtor para ter alguma lógica personalizada. O construtor do Python é esse underline, underline, init, underline, underline. E daí todos esses métodos da classe que vão ser relacionados à instância que você criar a partir daquela classe, né? Quando você instanciar algum objeto a partir da classe e poder usar esses métodos, todos esses métodos precisam sempre receber o parâmetro self aqui, né? O primeiro parâmetro ali na assinatura do seu método. Então sempre vai ter o self, vírgula, daí os outros atributos que você quiser. Aqui no caso eu coloquei o atributo nome, do tipo string, e o construtor aqui não vai retornar nada, né? Coloquei o nome. Aqui basicamente eu coloquei um print para ele imprimir que o método init foi chamado. E aí eu atribuí o nome aqui, eu dei um self.nome, né? Ou seja, eu estou atribuindo para o meu atributo nome da instância o valor que eu recebi aqui como parâmetro. Então daí, quando você criar uma pessoa e passar algum nome ali no construtor, ele vai atribuir esse construtor para a própria instância e vai ficar armazenado daí, né, nesse objeto que você instanciou. Aí que tem alguns outros métodos,
por exemplo, tem o EQ, né, que é de equal. Ele vai verifica a igualdade ali. Quando você faz uma comparação ali entre alguma instância que você criou a partir dessa classe, e for comparar ela ali, a igualdade, daí ele vai usar esse método. Quando você usa, por exemplo, igual, eu vou mostrar ele para baixo até. Aqui só estou comparando basicamente para ver se o nome que você está comparando vai ser igual ao nome do outro objeto que você for passar aqui no você comparar com igual. Ele vai comparar o nome desses objetos e se for igual ao nome ele vai retornar true, senão ele retorna falso. Aí aqui o NE, que é not equal, né? Eu estou basicamente retornando a negação do próprio método equal. Então ele só vai retornar o not, que é a negação, do próprio método equal. Aqui embaixo tem o str, que é do string, que é quando você der um print nesse objeto, ele vai chamar esse método ali. Aí aqui estou dando basicamente só um print falando que o método está sendo chamado, e daí eu retorno aqui usando o template aqui, né, passando o self.nome, que é o nome dessa instância que você criou, e concatenando aqui com essa string pessoa. Vai retornar basicamente isso aqui. Aqui embaixo temos outros métodos interessantes também. Temos o getter e o setter. Bom, basicamente o getter ocorre bastante assim em classes, né, em orientação a objeto. Que o getter é basicamente para você pegar alguma variável, pegar algum atributo dessa classe. Então, quando você for acessar esse atributo dessa classe, essa instância que você criou a partir da classe, né, ele vai chamar esse método getter. Em outras linguagens, por exemplo, tem questão de nível de visibilidade dos seus atributos. Por exemplo, você pode definir que um atributo da sua classe aqui ele vai ser privado. Então, ele só poderia ser acessível dentro da própria classe. E daí, o que isso implica, né? Implica que você não poderia acessar esse atributo a partir de outros lugares, a partir de outra classe, por exemplo, que é daquela sua classe. Você não iria conseguir acessar aquele atributo. Então, daí, nesses casos, são bastante utilizados os getters, que você pode deixar o getter público, ou seja, ele vai ser aberto para todo mundo, porém a sua propriedade seria privada. É um conceito de orientação a objeto que não tem no Python, né? No Python todas as propriedades vão ser públicas ali e podem ser acessadas por qualquer um, mas é só para explicar aqui como é que funciona esse getter. E daí o setter é esse mesmo caminho ali, só que daí o setter ele é para setar a variável, né? Setar a propriedade, não para recuperar. Então quando você vai acessar alguma propriedade dessa instância para alterar o valor dela, ele vai chamar esse setter aqui. Aí aqui por fim, falando um pouco do método estático, que ele é um método da classe, não da instância, né? O que isso quer dizer? Aqui, ó, a gente já percebe que a assinatura dele, ele não tem o self ali, ele não recebe o self, né, nessa assinatura. Então, ele vai ser um método que vai ser acessado diretamente pela classe. Você não precisa instanciar essa classe, né, criar algum objeto a partir dela para poder chamar esse método estático. Você pode simplesmente chamar o método estático a partir da classe. Eu vou até mostrar ali para baixo como é que é. Mas então basicamente ele é um método que é dissociado da instância, né? Ele é um método de classe. E aqui nele eu estou basicamente recebendo uma string e dando um print aqui. Olá, e a string, né, concatenando ali, usando esse template. Então vamos rodar isso aqui. Vou abrir aqui o console, né, o CLI do Python. Vou acessar aqui. Vou copiar essa minha classe e colar ali. Bom, criei a classe ali com todos os objetos, com todas as propriedades, os métodos dela, né? Se eu rodar aqui pessoa, ele mostra que é uma classe. Já está criada ali, beleza? Até algo que dá para fazer aqui, ó, por exemplo, colocar dir pessoa. Ele mostra os métodos que tem ali dessa classe. Tem todos os outros underscore métodos aqui, né, que vem por padrão. E tem os métodos que a gente criou ali também, que tem, ó, por exemplo, dizer olá e o nome ali que é o setter. Beleza? Daí para criar uma instância a partir dessa classe, a sintaxe é a seguinte, né? Você coloca aqui, por exemplo, a variável que você quer, o nome da variável, né, que você quer criar, é igual. Aí você coloca o nome da classe e daí entre parênteses você passa os atributos ali que você definiu no construtor. Como aqui no construtor eu defini só um atributo chamado nome,
que é uma string, eu estou passando aqui só esse atributo. Então se eu vier aqui, bom, aqui eu já criei essa instância, e daí aqui ele deu esse print, né, falando que o método init foi chamado, que é basicamente esse print que eu coloquei aqui no construtor. Ou seja, ele já rodou esse construtor aqui, assim que eu criei a classe, né, que é para isso que serve o construtor. Ele sempre roda quando você vai criar uma instância a partir daquela classe. Aí eu vou criar outra pessoa aqui, a pessoa 2, vou colocar até o nome Júlio 2. Se eu simplesmente colocar aqui, por exemplo, escrever pessoa 1 ou pessoa 2, ele simplesmente mostra esse print aqui da classe e mostra o endereço de memória aqui que aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele está chamando um outro método ali, underscore método, que é o wrapper de representação. Eu vou até definir ele aqui. Vamos criar ele aqui também para já mostrar. Ele é similar ao método do str. Então vamos copiar isso aqui, ó. Vou mostrar aqui. Representation. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou deixar ele igual o str aqui, só que daí ele vai dar um print, né, aqui que a apresentação foi chamado. E daí ele vai retornar só essa string, né, concatenando ali o nome da pessoa. Vou copiar isso aqui. Eu vou sair do Python e entrar de volta. Beleza, agora a gente vai ter aqui esse método. Agora eu vou criar novamente as pessoas aqui. Ele chamou o construtor. Agora se eu vier aqui chamar pessoa, ó, agora a gente vê que ele já chamou aquele método lá, né, que é o de representation. Daí esse método ele é bem parecido com o str, mas o str vai ser chamado quando eu dou print aqui, ó. Aí ele chama o método str. Agora vamos voltar aqui. Aí aqui é um outro jeito de criar uma instância, usando um pack, que é bastante utilizado ali no Python, que basicamente a gente vai criar um dict aqui, né, um dicionário com os atributos que são esperados ali no seu construtor, por exemplo. Aqui a gente está passando o atributo nome, e é o atributo que eu defini aqui dentro desse dicionário. Vou colocar aqui Júlio 3, e daí eu vou criar a pessoa 3, e daí a gente usa essa sintaxe aqui, que é asterisco, asterisco, e daí você aponta para o dicionário que você tem os atributos ali que você quer passar para o construtor. Daí assim ele vai chamar ali, ó, chamou o construtor, ele criou essa pessoa. Se eu der pessoa 3 aqui, ó, ele chama o representation e mostra aqui que o nome da pessoa é Júlio 3. Ele definiu ali com sucesso. Se eu der um print aqui, por exemplo, no pessoa 1.nome, vai mostrar ali, se eu chamar do pessoa 3.nome. Daí aqui nesse caso ele está chamando esse método do getter. Eu estou acessando essa propriedade nome, então ele vai cair nesse getter aqui, que tem essa anotação aqui com @property, esse aqui é um decorator do Python, né? Vou falar mais sobre o decorator numa outra aula ali. Mas basicamente ele está anotando esse método aqui como uma propriedade. Então quando você acessar a propriedade nome nessa sua instância, ele vai chamar esse método aqui. Aí aqui ele mostra o nome certinho, beleza? Aí aqui estou mostrando o método estático, né, que é esse de zerolar. Aí aqui, ó, a diferença é que aqui eu não estou chamando a pessoa que eu criei aqui, né, a instância. Eu estou chamando diretamente a classe. Ó. Percebe que aqui está com a letra maiúscula pessoa, que é igual ao nome da classe. Ou seja, eu estou acessando o método diretamente pela classe. Então essa aqui é a diferença do método estático. Daí eu chamo diretamente pela classe, passando uma string que eu quiser aqui. Posso colocar João. Daí ele chamou esse método ali, ó, olá e o nome. Olá, João. Aí aqui embaixo mostrando, chamando essa função id, que vai retornar o endereço de memória dessa sua instância que você criou. Só para mostrar aqui, né, que os objetos ali, eles têm endereço de memória diferente. Então, aí aqui que tem essa comparação aqui, né, por exemplo, comparação de valores,
E tem, no Python tem essa comparação de valores com igual e tem a comparação de referências com o is. Então, a gente pode testar aqui algumas coisas. Ó, quando eu chamo com o is, a gente vai comparar aqui as referências, e como as referências são diferentes, né, ele vai retornar falso, porque os endereços de memória delas são diferentes, ou seja, elas estão alocadas em diferentes lugares na memória, tem diferentes referências. Então, por isso que o is retorna falso. Aí, quando eu chamo com igual, ele vai comparar valor. Ele compara valor e ele vai chamar esse valor, esse método aqui do equal, que é o underline, eq, underline. Então, quando eu comparar uma instância com a outra usando igual, ele vai chamar esse método aqui. E aqui, como eu estou comparando o nome, então se uma instância que eu criei tiver o mesmo nome da outra, então ele deveria retornar igual, quando eu fizer igual. Porém, aqui eu acho que eu criei as pessoas com nome diferente. Não, tá com o mesmo nome, né? Ó, a pessoa 1 é nome Júlio, a pessoa 2 é nome Júlio. Então, se eu chamar esse método igual, para comparar elas agora, perceba que o resultado for true. Por quê? Porque ele chamou esse método equal aqui, e daí ele comparou o nome, né? Ele viu se o nome da sua instância atual era igual ao nome da outra instância, desse outro objeto que você passou. E se o nome for igual, ele retorna true. Então, por isso que ele retornou true aqui. Então, essa aqui é a diferença do is para o igual, que eu coloquei aqui em cima, né? Que o igual ele vai comparar os valores e o is ele compara referências. Se você, por exemplo, vier aqui e colocar o seguinte, eu tenho pessoa 3 aqui, pessoa 3. Se vier aqui colocar uma pessoa 4 igual a pessoa 3, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma nova variável que vai apontar para pessoa 3. Eles vão ter a mesma referência aqui nesse caso. Então, já que se eu der um ID aqui, pessoa 4 e pessoa 3, ó, perceba que os endereços aqui eles são iguais. Então, eles estão apontando para o mesmo lugar, a referência é a mesma. Então, agora, se eu usar o is, método de comparação do is, pessoa 3 e pessoa 4, ele vai dar true. Por quê? Porque comparou as referências dela, das duas, e viu que as referências são iguais. Então, por isso que ele retorna true. E aqui só o último, para demonstrar aqui, que é o not equals. E basicamente vai fazer a negação do equals, né? Então, sempre que o equals aqui com igual retornar true, o not equals vai retornar falso. Basicamente o inverso. Ó, aí aqui a gente até pode ver que ele deu o print do not equals called, ou seja, chamou o método not equals, e daí o not equals chamou o método equals. Por isso que ele deu os dois prints aqui. Como os nomes dessas duas instâncias aqui são iguais, pessoa 1.nome é Júlio, pessoa 2.nome também é Júlio, então o not equals retornou falso, porque os nomes são iguais, né? Eles não são diferentes. Essa aula era isso que eu tinha para mostrar aqui. Pretendo trazer mais umas aulas ali falando sobre um pouco mais sobre esses decorators aqui, sobre outros desses underline methods aqui, né, underscore methods também, e mais sobre orientação objeto também nas próximas aulas aí. Então espero que tenha dado para entender, e quem gostou aí deixa um like, se tiver algum comentário, alguma dúvida também pode deixar aí, beleza? Então é isso, eu agradeço quem ficou até agora e valeu, tchau, tchau.